Salmo de número 32, do verso 1 ao verso 11. Peço aos irmãos que abram a sua palavra, a despeito de possuirmos aqui a projeção, uma bênção do Senhor para nós. Jamais deixe de carregar sua Bíblia e fazer a sua leitura no texto físico, de riscá-lo, sublinhá-lo, anotar, como você bem entender, porque tudo isso fortalece ainda mais o seu entendimento acerca do que o Senhor quer falar ao seu coração. E o Salmo 32, a partir do verso 1, nos diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos os que sois retos de coração. Gostaria de ler juntamente com vocês o verso de número 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Vamos orar? Pai, a tua palavra está diante de nós. Rogamos nesta oportunidade que o Senhor desempeça nossa mente, nosso coração, para que possamos compreendê-la cabalmente. Ó Deus, não está em nós o poder para fazê-lo, mas o Senhor o possui. Portanto, meu Deus, ajuda-nos para que, inteirados da tua vontade e da verdade que a tua palavra nos traz, possamos, ó Deus, viver santa e retamente diante do Senhor, para a glória do Senhor, visando, ó Deus, também a nossa própria edificação e a dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, nós assim te suplicamos em nome e também por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, finalizando uma série de estudos que fizemos sobre criação e queda, lembrávamos os aspectos da depravação total, situação em que a queda nos inseriu, de forma que tudo, mesmo as nossas mais cristalinas intenções, estão prejudicadas. E dessa forma carecemos incessantemente do auxílio e sustentação do Senhor para que possamos prosseguir, sobretudo no que diz respeito, à vida piedosa. Spurgeon disse certa vez que há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, e a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Embora colocada assim de forma poética, ficou até bonito, mas esta passagem, esta fala do príncipe dos pregadores, traz para nós, meus irmãos, uma triste realidade, que é a minha, que é a sua, que nós não devemos esquecer. Contudo, não devemos também, por ela, nos sentirmos esmorecidos pelo fato de ser verdade, porque conquanto seja verdade, nós também contamos com a assistência da graça e do Espírito do Senhor em nossas vidas. O texto que temos diante de nós, meus irmãos, é um texto poderoso, forte,
e que destaca para nós um momento crítico na vida de Davi. Estamos aqui diante de uma canção, e esta canção ele faz em tom triste e alegre ao mesmo tempo, porque enquanto ele constrói os versos dessa canção, ele reconhece a grandeza, a gravidade do seu pecado e as consequências nas quais este ato o inseriu. Portanto, vemos aqui, meus irmãos, os contornos da vida de um homem que foi do céu ao inferno em pouco tempo e experimentou muitas coisas, e que deixa aqui o seu relato, o seu testemunho, para que eu e você entendamos quão prejudicial é este ato chamado pecado, com o qual muitas vezes nós brincamos, flertamos, e que infelizmente ainda faz parte do nosso cotidiano. Pensar, meus irmãos, numa vida santa diz respeito a travar uma luta contra este inimigo voraz. Portanto, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o texto amorosamente vai nos confrontar, vai nos chamar a atenção para os riscos de uma vida distanciada do Senhor. O texto, meus irmãos, tal como ele está escrito em forma de canção, é também uma confissão. O verso 5 traz para nós, assim como outros versos, o 7 e mais algum aqui, uma expressão que não está em todas as Bíblias. A Bíblia que eu estou utilizando hoje, ela é uma edição mais antiga, e ela traz, ao final do verso, o termo selá. Esse termo é uma indicação musical, onde aqui, aquele que segue a canção faz uma pequena pausa, como que sendo um convite para uma reflexão mais profunda. E é exatamente nesse momento de confissão que isto é feito. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ao passo que o homem planeja fazer isso numa perspectiva futura, o seu coração já recebe a confirmação da parte do Senhor em perspectiva já realizada. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, meus irmãos, eu gostaria que você refletisse comigo sobre o que esta passagem tem a falar aos nossos corações nesta noite. Porque ela fala sobre pecados calados, pecados que muitas vezes permanecem silentes em nosso coração, e não sendo tratados, seguem destruindo, distorcendo, deturpando a nossa vida de forma tamanha. E muitas vezes não percebemos o seu avanço e a sua contaminação, e seguimos machucados aos trancos e barrancos, sem a necessária coragem para resolver e tratar esse grave problema. Mas o que a palavra do Senhor nos fala sobre pecados calados? O que viria a ser isso? Irmãos, é importante destacar que o pecado ao qual Davi se refere nesta passagem é o seu conhecido pecado com Batseba. Por aquele pecado, por um desejo desenfreado, Davi se torna um adúltero, um homem malévolo e também um assassino. E diante da complicação daquele ato impensado, ele desenrola um plano que é desastroso. E que apenas na cabeça de alguém falto de sensatez poderia dar certo. O fato é que, para encobrir o seu pecado, Davi comete uma atrocidade. Mata um homem inocente, fiel a ele, casa-se com sua esposa, esta concebe um filho, que por sua vez morre como castigo da parte do Senhor, o que faz com que ele experimente profunda dor e consternação. Mas é interessante destacar ainda que Davi caminha nesta situação por cerca de 1 ano. Daí a ideia de pecado calado. Davi tenta viver a sua vida normalmente ao longo de 1 ano, carregando toda essa tralha, toda essa dificuldade que aquele ato impensado, que aquele passeio no seu terraço lhe rendeu numa certa tarde.
Mas o que nós podemos entender e pensar e aprender a respeito de pecados calados? O que o pecado que eu não confesso, que eu não trato, que nós, que vocês e eu não resolvemos, não tratamos, pode fazer com a nossa vida? Por que é tão grave, meus irmãos, a compreensão de que o pecado não confessado pode trazer à nossa vida? Primeiramente, eu preciso compartilhar com vocês que pecados calados, meus irmãos, nos deixam deformados. Nós lemos aqui o versículo 3, onde o salmista declara que enquanto calou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram e os seus gemidos eram constantes. De fato, meus irmãos, Davi se viu adoecido na sua constituição física por conta do seu pecado. Ele sofria, ele amargava dor, pesava-lhe a consciência, doía-lhe o coração. E a despeito de ele viver aparentemente bem, ele aparentava uma felicidade mascarada. Por isso ele abre o seu cancioneiro aqui, destacando a bem-aventurança daquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando pensamos, meus irmãos, em pecado coberto, não estamos pensando em algo que fica escondido, mas estamos pensando em algo que foi tratado, resolvido. Temos aqui o exemplo do que o Senhor fez com o primeiro casal, quando do seu pecado, percebendo a sua nudez e cobertos de vergonha, o Senhor então prepara-lhes algo para que pudessem cobrir aquela vergonha. É dessa ideia que nós estamos falando aqui. Mas voltando, meus irmãos, à perspectiva da deformação, Davi, para proteger aquele pecado, sofre uma profunda distorção no seu caráter. Segue ocultando a gravidade de toda aquela situação engendrada por ele, que destrói uma família e que coloca outros como cúmplices de um plano diabólico. Não precisamos fazer voltas, de fato foi algo diabólico. Davi entra numa de dissimulação profunda. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que é exatamente isso que o pecado faz conosco. Ele nos desgasta. Porque o pecado, meus irmãos, ele é profundamente utilitarista. O propósito do pecado, destas ofertas que o inimigo das nossas almas nos faz, é tornar-nos desgastados, usados, sugados como uma laranja até o bagaço para depois sermos jogados fora. Era esta a sensação que Davi experimentava naqueles dias em que ele tentou encobrir os seus erros, fazendo uso de remendos para um coração totalmente dilacerado e rebelde, como foram os corações de todos os pecadores relatados na Bíblia e são os corações dos pecadores do nosso tempo. Portanto, meus irmãos, é importante que nós reconheçamos. Mas Davi, meus irmãos, começa a vislumbrar esperança, porque embora ele reconheça-se desgastado, ele entende que não está ele inutilizado. Porque diante dessa incapacidade, diante dessa compreensão de impotência, ele reconhece o quanto precisa do Senhor. E à medida que ele vai construindo o seu pensamento nesta canção, neste salmo, ele mostra-nos exatamente isso, que ainda havia esperança para ele. Mas ele entende nesse primeiro momento, que o pecado não confessado, que o pecado guardado no fundo do coração, que o pecado calado, o deixa deformado. Assim como a cada um de nós. Pecados que não são tratados, pecados que não são confessados, nos deixam deformados, estragam a imagem do Senhor em nós e distanciam-nos daquele que nos oferece o seu cuidado precioso.
Mas pecados calados, além de nos deixarem deformados, também têm a capacidade de nos deixar esgotados. Percebam, meus irmãos, a sequência do texto, partindo aqui do versículo 4, quando Davi destaca: a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mais uma vez, o termo selá aparece ao final deste verso. É momento de reflexão, é momento de pausa, é momento de entender o que o pecado é capaz de fazer. Quanto desgosto ele provoca no coração do Senhor, a ponto de o Senhor pesar a mão sobre o seu servo, a fim de que ele entenda quão graves são as consequências do seu erro. Quanta dificuldade pode ocasionar à sua vida o fato de ele deliberadamente desobedecer uma orientação expressa da parte do Senhor. E Davi experimenta, meus irmãos, um profundo esgotamento na sua alma. E é por esta razão que ele volta e confessa o seu pecado, a sua iniquidade não oculta mais, e então diz: confessarei a minha transgressão. E imediatamente ele tem a consciência do perdão do Senhor, sendo-lhe já concedido. É interessante observar a dinâmica entre esses dois versos, porque a confissão, meus irmãos, ela confere alívio imediato, é tirar de fato um peso do coração, é resolver algo que está fazendo com que a caminhada do indivíduo se torne quase impossível, quando não impossibilitada de fato. Ao confessarmos, meus irmãos, nós experimentamos o alívio que nada pode nos conceder. Porque a confissão, meus irmãos, é o retorno à sensatez, é o retorno ao equilíbrio, é o retorno ao entendimento. Falávamos aqui, no primeiro aspecto, da loucura de Davi, quando ele faz o que faz, e diante da consciência da bobagem que fez, faz coisas ainda piores. Loucura, insensatez, falta de juízo, chamem como quiser. Mas é esse desdobramento, cada vez mais aterrador, que o pecado nos oferece. Portanto, não é, meus irmãos, interessante. Percebam aqui o que uma tarde de prazer ocasionou na vida de um homem. Um ano de sofrimento e consequências terríveis. E não pensamos, meus irmãos, apenas nas consequências. É importante que nós as reconheçamos, porque elas servem para refrear o nosso ímpeto. Mas pensemos, meus irmãos, na causa ainda mais prejudicial, que é o distanciamento do Senhor, que é o seu desgosto para conosco. O pecado, meus irmãos, nos torna simplesmente inimigos de Deus. E pensa em algo terrível para o coração humano se ver numa posição de adversário do Senhor. Haverá alguma chance? Será que conseguiremos desferir algum golpe? Mas Davi experimenta um ressecamento na sua alma. Ele utiliza-se de uma situação que ele conhecia bem, que era o calor escaldante daqueles dias. Ele diz: olha, eu me sinto como terra seca, terra árida, sequidão de estio, aquela seca prolongada, onde a vida não vinga, onde nada floresce, onde a semente se lançada na terra é queimada. Esta era a situação da alma daquele homem diante da consciência pesada do seu pecado. E ele então se sentia sem forças. Aqui está, meus irmãos, uma outra propriedade do pecado. É a capacidade de anular a nossa piedade. A alma em pecado não sente vontade de orar. A alma em pecado se incomoda diante da comunhão. A alma em pecado não se alegra com os momentos felizes na casa de Deus. E só pensa em se distanciar. Não se enquadra, não se encaixa, não consegue.
Davi está experimentando tudo isso. E ele está contando a sua experiência para que eu e você entendamos. Davi sente o seu espírito, que é eterno, envelhecer. Você consegue entender a dimensão disso? Não é difícil para nós compreendermos o envelhecimento dos nossos tecidos. Eu me lembro tão fortemente da imagem do menino Jusceli. Eu olho e consigo vê-lo no espelho, atrás das rugas, do semblante sofrido, das dificuldades que o tempo, né, impõe sobre nós. Não é difícil a gente entender, não é, que a nossa pele perde o viço, perde a rigidez, as rugas vão surgindo, não é difícil. Mas pensar numa alma envelhecida, meus irmãos, é algo extremamente forte. E essa é a perspectiva de Davi. Eu sinto a velhice na essência dos meus ossos. Eu estou velho espiritualmente. A carga que o Senhor põe sobre mim é pesada, aflições, angústias, acusação, tudo isso pesa a minha consciência. Mas não obstante seja essa a realidade de Davi, abatido, ele ainda não se reconhece abandonado. Todo homem piedoso te fará súplicas, verso 6, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, as dificuldades forem grandes, não o atingirão. Percebam, meus irmãos, o aspecto salvífico da confissão. Porque, meus irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus vem sempre acompanhada de confissão. Porque é preciso, meus irmãos, que a graça de Cristo Jesus nos coloque diante do nosso maior problema, o qual somos nós mesmos, nosso pecado, nossa dificuldade, dureza de coração. Cristo é aquele que nos confronta com a nossa própria realidade, para nos tirar de lá, para restaurar todas as coisas e nos colocar em condição de marcha. Esse confronto, meus irmãos, é que nos confere alívio. Quando incapacitados, somos conscientizados. Quando confrontados, nos vemos aliviados. Porque pecados calados nos deixam esgotados, mas pecado confessado nos deixa aliviados. Pecados calados, além de nos deixarem deformados, nos deixarem esgotados, ainda podem nos deixar atordoados. O verso 9 traz para nós algo interessante. Ele diz: não sejam como a mula ou o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. A introdução, meus irmãos, da figura animalesca aqui, ela tem um propósito. Porque o atordoamento gerado pelo pecado, ele é tamanho, meus irmãos, que ele é capaz de nos desumanizar. E se nós olharmos com honestidade para muitos dos nossos pecados, a exemplo do pecado de Davi, nós vamos perceber o quanto isso é verdade. Naquele ato, obstinado pela beleza daquela mulher, que tomava banho desprotegidamente no quintal da sua casa, Davi age como um animal, instintivamente, e se entrega ao prazer, não levando em conta naquele momento as consequências do seu ato. A insensatez, meus irmãos, normalmente ela é filha de uma atitude. E esta atitude é o abandono da instrução. Todas as vezes que nós deixamos de seguir o caminho correto, normalmente nos damos mal. Vou contar uma experiência para vocês. No final dos anos 90, início dos anos 2000,
Eu trabalhava em um supermercado. Era, entre as funções que eu exercia, eu era motorista e entregador. Então eu trabalhava numa Kombi. Para quem conhece um pouquinho de carro, sabe que é um carro dotado de uma fantástica estabilidade, um controle direcional absurdo. E um dia, de muito movimento no supermercado, eu saí com muitas entregas. E sempre tem aqueles clientes que querem um tratamento especial. Um homem esteve no mercado naquela tarde e pediu urgência na sua entrega. Eu não consegui cumprir, porque havia uma rota a ser desenvolvida, e a compra dele era uma das menores, então as pequenas a gente vai deixando para depois, né? E quando eu cheguei na casa daquele homem para fazer a sua entrega, eu fui duramente recebido. Ele me falou tudo o que ele queria. Despejou em mim toda a sua verborragia. E eu calado, porque o cliente tem sempre razão. Ouvi, entreguei. Mas assim que eu me vi livre da sua presença, eu peguei a caixa, joguei dentro da Kombi, bati a porta, entrei, dei partida, saí com muita raiva. Eu me lembro que eu ia subindo uma certa rua, e esta rua dava acesso a uma principal. E veio aquela coisa, a insensatez, que me disse assim: entra do jeito que você vier. Eu reduzi a Kombi, acelerei e entrei. Só para destacar, era a avenida que dá acesso para a rodovia. Então os carros já passavam ali em alta velocidade, ônibus e tantas coisas desse tipo. E eu não quis saber, entrei. Por sorte não vinha nenhum ônibus, mas era um tempo chuvoso, e eu saí de uma estrada de terra. Os pneus estavam cheios de lama. Resultado, a Kombi, com toda a sua estabilidade, derrapou, bateu no meio-fio, resvalou para cá, pegou um carro estacionado. Bati, não machuquei ninguém, mas o prejuízo me acompanhou. Essa é só uma ilustração, meus irmãos, do que o pecado muitas vezes faz conosco. Cegados pelo momento, nós não calculamos os prejuízos. E hoje eu dou graças a Deus que os prejuízos foram mínimos, porque ficaram apenas na esfera material. Mas eu poderia ter morrido ou me machucado e machucado outras pessoas, simplesmente pela falta de reflexão. É essa, meus irmãos, a ideia que o texto traz para nós, quando fala desse atordoamento pelo qual nós passamos, quando muitas vezes combalidos pelo pecado, deixamos de lado as instruções, o cuidado do Senhor em nos dar um caminho seguro para que nós possamos seguir, e nós simplesmente ignoramos, agindo com indiferença, negligenciando o cuidado do Senhor para conosco. Porque a trajetória do insensato, meus irmãos, ela é sempre terrível. E quase sempre ela envolve outros, aqueles que estão ao seu redor, são também afetados pela sua atitude. E é assim que Davi e tantos outros que entregam-se ao pecado, mergulham na desumanidade e cometem ações animalescas. Agem por instinto, querem apenas satisfazer os seus anseios carnais. Meus irmãos, tenhamos cuidado, porque nós temos a alegria e a bênção de sermos alertados pela palavra do Senhor, para que não entremos nessas situações, para que não cometamos tais erros. E não se engane, esses perigos não estão reservados apenas para pecados de cunho sexual, como foi o caso de Davi, para pecados que muitas vezes envolvem questões pecuniárias e materiais, como é o caso do roubo, da negligência e de crimes financeiros. Mas a mesma loucura, a mesma insensatez também pode estar no uso da nossa língua. Quando muitas vezes não medimos as palavras e arrebentamos com a vida de uma pessoa por uma simples opinião que omitimos, muitas vezes travestida de um pedido de oração,
Portanto, meus irmãos, tenhamos muito cuidado, porque o pecado é sutil e ele nos toma de uma maneira muito fácil, basta que nós baixemos a guarda. Portanto, temos aqui, meus irmãos, o exemplo de um homem que para nós é um exemplo de virtude, de coração, conforme a vontade de Deus, mas que sucumbiu diante do pecado. Portanto, pecados calados nos deixam atordoados, enquanto nós não os confessamos, enquanto nós não os reconhecemos e os tratamos, eles seguem destruindo a nossa vida, porque podem envolver-nos na precipitação, na bestialidade e na estupidez, deixando dores intensas na nossa alma por conta desse silêncio mortal, mas que nos convida a reconhecer a condição terapêutica da confissão. Experimente o remédio de confessar os seus pecados. Tenha coragem e entenda que você contará com a assistência do Senhor para isso. Davi reconhece esse cuidado quando ele fala da instrução do Senhor no verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. É a condição bestial, não é? É preciso energia para poder conter. Essa não é a nossa condição. Por isso ele diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E é esta assistência com a qual nós contamos e na qual nos deleitamos para que possamos tratar os problemas que porventura hajam em nosso coração. É aqui, meus irmãos, que nós encontramos o equilíbrio da confiança. Alegrai-vos no Senhor, verso 11, e regozijai-vos aos justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. A retidão de um coração não é a ideia de um coração perfeito que nunca pecou, mas a retidão, meus irmãos, é a disposição de fazer tudo certo, conforme a vontade do Senhor, na dependência do seu amor. Não cale o seu pecado, confesse, não permita que ele te deforme, manchando a imagem de Deus em você. Não permite que ele te esgote, minando as forças que o Senhor te dá. Não deixe que ele te atordoe, tirando a sensatez que o Espírito Santo te confere. Portanto, corajosamente, confesse, resolva e vença. Que Deus te abençoe. Seja você um vitorioso, seja você uma vitoriosa, em nome e por amor de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, eterno e poderoso Pai, te agradecemos, porque reconhecemos, ó Deus, nossa condição. Somos necessitados, somos fracos, somos pequenos, mas o Senhor é grande, assim como é grande o teu perdão e a tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, porque uma vez mais o Senhor nos confronta e nos oferece, ó Deus, o remédio tão necessário aos nossos corações. Sejas, pois, ó Deus, o Senhor conosco, nos ajudando, ó Deus, no enfrentamento das mazelas de nossa alma. Obrigado pela tua igreja, meu Deus, que se assenta para ouvir a tua voz. Queira o Senhor, meu Deus, que eles tenham ouvido a tua voz e não a minha. Fala ao coração deles, reverbera, meu Deus, o teu amor em seus ouvidos ao longo desta semana, para que, fortalecidos pela instrução que vem do alto, sigam firmes, adorando tão somente ao teu poderoso nome. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de adoração. Te agradecemos sempre no nome de Cristo Jesus. Receba uma bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito sejam com todo o povo de Deus. Caminhe a igreja do Senhor em paz, na dependência do seu amor e na ardente expectativa do encontro com Cristo nos céus, onde estará ao seu lado e reinará com Ele por todo sempre.